apresentasse e desse início aí a nossa apresentação da cardiologia equina, anatomia e fisiologia. Gente, boa noite, né? Já me apresentei, né? Meu nome é Juliana, eu sou de Vitória, do Espírito Santo. Fiz mestrado e doutorado na Unesp de Botucatu. E aí, meu doutorado, eu caí de paraquedas na cardiologia equina. E daí eu não saí mais. E aí voltei, terminei o doutorado em 2018 e agora estou em Vitória de novo. E logo virar para São José dos Campos para a gente, com certeza, fazer um curso em loco aqui de cardiologia equina. Quem quiser vir para a praia, já fica o convite. Então, vamos lá. Não sei quem já teve contato com cardiologia de uma forma geral. E aí eu resolvi fazer, como acho que a gente vai ter outra aula, não vai? Depois? Sim. Então eu resolvi fazer o seguinte, para não quinta-feira à noite, né? Todo mundo cansado, resolvi dividir nessa só uma introdução para a gente começar a ver a cardiologia, as principais coisas da cardiologia, e aí a parte de avaliação clínica e exames complementares a gente vê numa aula seguinte. Então, coisas que já ouvi quando me falaram que eu trabalhava com cardiologia. Você é a primeira pessoa que eu conheço que trabalha com cardiologia equina, né? Várias pessoas já me falaram isso. Aí outras, mas cavalo tem doença cardíaca? Sim, cavalo tem doença cardíaca. Por mais que os sinais clínicos não sejam tão evidentes como de pequenos animais, eles têm doença cardíaca sim. E que mais me perguntam, para que a gente faz um exame cardiológico num cavalo? Aí, uma das primeiras coisas é, a gente não vai no médico? Quando a gente vai fazer uma cirurgia letiva, a gente precisa passar por um cardiologista, certo? E por que o cavalo não pode? E a segunda, que no meu caso, né, como clínica, uma das mais importantes é exame de compra. Botei até um exemplo aqui de cavalos de corrida. Por quê? Cavalos de corrida são cavalos que vão de uma frequência de 40 a 200 em questão de segundos. E aí você vai, compra um cavalo de corrida, gasta milhões, não faz exame cardiológico no seu cavalo, põe seu cavalo para correr e seu cavalo morre. E aí, né, já é outra justificativa. Só isso já convence todo mundo que precisa. E para que serve o sistema cardiovascular de uma forma geral? Então, a função dele é o transporte de sangue, que vai conter uma quantidade infinita de substâncias que são essenciais para a vida. E eu acho que vocês conseguem ver? Dá para ver direitinho aí a imagem do coração? Sim. Então, o coração do equino, ele está localizado dentro da cavidade torácica, entre a terceiro e sexto espaço intercostal. Tem alguns que a gente fala em torno disso, só que varia de acordo, né, de indivíduo para indivíduo. Tem várias outras coisas. Vou dar um exemplo que cavalo nem tanto, mas em pequenos animais tem muito. Cães com portes diferentes. Por exemplo, você pega um bulldog inglês, que ele é mais baixinho, tem o tórax mais largo, e você pega um Whippet, que é um cachorro de corrida, que tem um tórax mais afilado. Então, isso é uma coisa que varia, assim, não varia muito, mas não posso dizer que 100% das vezes vai ser essa localização. Em diversas raças, em cavalos, você tem aí alguma diferença também dessa localização? Por exemplo, um árabe Não.
de um cavalo, sei lá, Assim, maior? talvez a questão assim de uma ou duas costelas, vamos botar assim, mas não acredito que seja tão diferente, até porque a maioria, vamos botar, que a maioria dos cavalos, a conformação do tórax é bem semelhante, né? Não muda tanto igual. Tipo, talvez se eu comparar um cavalo, sei lá, um piquira com um puro sangue inglês, talvez possa ser que tenha. Porque varia também de acordo com o tamanho, que a gente já vai falar daqui a pouco. E uma coisa que dificulta bastante a avaliação cardíaca é que grande parte do coração é coberta pelos pulmões. Vocês conseguem ver, olha o espacinho que a gente tem para avaliar o coração inteiro. Só aqui e nesse pedacinho aqui. Então, só esse fato, a gente já fica impossibilitado de fazer muitas coisas, né? Não é diferente de você, sei lá, você vai fazer um exame clínico de um membro. Você tem um leque maior de opções de abordagens clínicas que você pode fazer de exames diferente do cavalo. Você não consegue fazer um raio-x de um tórax de um cavalo, por exemplo, igual você consegue fazer de um membro. Então, isso são várias pequenas coisas que tornam cada vez mais, não difícil, mas um empecilho para a gente conseguir realmente avaliar esse coração com exatidão. Aqui o que você perguntou. A massa corpórea corresponde a 0,5 a massa cardíaca, 0,5 a 0,6% do peso corporal. Então, teoricamente, se eu for comparar um cavalo mais pesado, ele vai ter... Algumas literaturas falam que cavalos em treinamento, isso chega até 0,75%. Mais ou menos. Há uma correlação, isso é uma pergunta gerada aí, tem alguns profissionais do turf, né, que correlacionam o tamanho do coração com a capacidade atlética, ou o tamanho do coração com esse cavalo ser ou não um campeão. Então, na verdade, o que eles falam muito, que eu até fiz um curso uns meses atrás de cardiologia equina, que eles falaram o seguinte, que muitas vezes o cavalo ter um desempenho atlético excelente ou não, depende muito mais da genética. Se você tem uma genética que, comprei um potro que os pais dele ganharam não sei quantos prêmios, tanto o pai ou a mãe, já vem toda uma genética lá atrás de campeões de várias... Então, você pode ter... Lógico que, né, genética é uma coisa que ou sai muito bom ou pode sair muito ruim. Mas tem grandes chances dele ser um cavalo que venha dar muitas... Como diz? Venha ganhar muitas provas. Sim. Diferente de você pegar um cavalo que, não sei quem é o pai, não conheço quem é a mãe, não sei se é bom naquele tipo de exercício ou não, e você tentar submeter ele a exercício a um tipo de treinamento que geneticamente ele pode não ser tão qualificado. Então, isso também é um fator que realmente... Mas eu acredito, esse tamanho do coração, eu acredito que não tenha muito. Assim, porque você consegue, do mesmo jeito que a gente. Se eu não sou, né? Não sou nenhuma atleta. Mas se eu pegar realmente para fazer, eu posso ter um melhor rendimento naquele tipo de exercício, digamos assim. Certo. E também vai a questão também, né, de tipo de exercício relacionado à raça, né? Que isso também é uma coisa que, se você botar um mangalaga machador para fazer sei lá, como é que fala? Hipismo clássico, também não dá, né? Sim, tem as aptidões de cada Exatamente. De cada isso raça. Também é um fator que, né, prescindível. E aí, já puxando essa parte de aptidões, que eu ainda vou falar depois, que
Uma coisa importante que a gente precisa saber que não necessariamente o cavalo ele ter um problema cardíaco ou não, e isso pode não interferir nada na vida dele. Por exemplo, um cavalo, sei lá, ele tem uma insuficiência de válvula mitral, por exemplo. E ele é um cavalo de final de semana que as crianças montam. Então, tipo, para ele ter insuficiência ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, diferente de você ter um cavalo de corrida com uma insuficiência de mitral. Então, são vários fatores que você precisa realmente levar em consideração. Será que aquele animal, com aquele tipo de doença cardíaca, ele vai levar prejuízo para a vida daquele animal ou não? Mas voltando lá, o que é muito importante a gente saber essa parte da localização, como o coração está localizado dentro do tórax, porque vai auxiliar muito na hora de você fazer um exame clínico. Então, o coração do cavalo ele é quase verticalizado. Digamos que ele é verticalizado, né? Ele é bem em pé, diferente de bovinos e cães, que ele é mais deitado, digamos, horizontal no tórax. A base, que é essa parte daqui de cima, que está localizada dorsalmente, e o ápice, que é localizado aqui embaixo. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês falam, porque eu falo rápido. Se vocês não estiverem entendendo nada, por favor, interrompam e perguntem, porque essa parte é muito importante para a gente saber o que realmente interessa nas próximas aulas. A região da base é onde são localizados os grandes vasos, que são as veias cavas, a artéria pulmonar, as veias pulmonares e a aorta. E o ápice cardíaco é composto somente pelo ventrículo esquerdo. Então, vamos lá. As estruturas que compõem o coração. Temos aqui o átrio direito, que é onde desemboca a cava cranial, está aqui em cima. Acho que aqui nesse desenho não tem a cava caudal. E ele separa do ventrículo direito pela tricúspide, que é essa daqui. Essas são as cordas tendíneas que sustentam a válvula tricúspide. Por que precisa dessas cordas tendíneas? Porque você pensa, se não tiver, na hora que ela for fechar, ela vai ficar assim. Vocês estão conseguindo ver minha mão? Vai ficar parecendo um chicote. E isso faz com que o sangue passe para o átrio. Aí temos o ventrículo direito. E isso é muito comum nos cavalos, que chama trabécula septomarginal, mas muito conhecida como banda moderadora, só que os anatomistas não aceitam, eles chamam de trabécula septomarginal. E essa trabécula serve para quê? Ela tipo dá um suporte a esse ventrículo quando o sangue vier do átrio para ele. Por quê? Porque se ele não tiver um suporte, ele pode estender demais. Então, isso é meio que tipo um freio para ele. Opa, peraí, vamos devagar, porque senão vai dar ruim. Aí do ventrículo direito, a gente tem uma semilunar, que é a pulmonar, que também não mostra aqui, mas depois eu mostro para vocês no desenho, aqui no esquema. E da veia pulmonar vai para os pulmões. Vocês estão conseguindo acompanhar ou tá meio... O que é que repete? Não, até que tá bom. Tá? Então, vamos continuar, então. Vamos lá. Átrio esquerdo. O átrio esquerdo é onde chegam as válvulas, as veias pulmonares. Aí temos, ele se separa do ventrículo esquerdo pela válvula mitral,
Essas são as cordoárias das válvulas mitral e este é o ventrículo esquerdo, que desemboca para a aorta. Gente, vocês podem perceber que olha o tamanho dessa musculatura do ventrículo esquerdo. Compara com a do ventrículo direito. A do ventrículo esquerdo é muito maior. Então, se você pegar uma peça anatômica e você quiser saber qual é o ventrículo esquerdo e qual é o direito, é só você olhar a musculatura. Sempre o esquerdo, tirando em exceções de doença, né? Se o coração estiver normal, o ventrículo esquerdo sempre vai ter uma musculatura mais avantajada. Por que que tem isso? Porque a pressão dentro do ventrículo esquerdo ela é muito maior. Se tem uma pressão muito maior do que a do direito, a força que ele precisa contrair para que o sangue, para injetar esse sangue para a aorta é muito maior. Então, ele precisa fazer muito mais força. E aí temos, não dá para ver nesse desenho também, que é o septo interatrial, que separa o átrio, os dois átrios, e o septo interventricular, que separa os dois ventrículos. E uma coisa que eu esqueci de falar, que no átrio direito tem a crista terminale, que é uma estrutura fibrosa, que é essa estrutura aqui, que ela protege o nódo sinusal. Isso aqui é um videozinho que mostra como funciona a contração dos átrios, dos ventrículos e a abertura e fechamento das válvulas. Vamos lá, vou mostrar para vocês, acho que aqui fica melhor. Estão conseguindo ver? Que eu não tinha mostrado antes. Aqui é a artéria pulmonar, essa daqui de cima. O ventrículo direito tá aqui, aí ela sai aqui. Gente, vocês têm alguma dúvida até agora? As cordoalhas tendíneas em cavalo, tem muitas doenças relacionadas a elas? Olha, normalmente eles associam muito as mesmas alterações que tem como a estrutura da válvula é a mesma, então muitas vezes é a mesma coisa que acontece, sei lá, uma endocardite, por exemplo, pode acometer as válvulas, uma ruptura. Então é muito, como a estrutura é a mesma, então uma acaba comprometendo a outra, mas é mais essa questão mesmo de se vai ter uma, possivelmente pode ter na outra, porque a estrutura é a mesma. O tipo de fibra, a composição da cordoalha é a mesma da válvula. Então, a gente, né, muitas vezes a gente vai por esse caminho. Entendi. Acho que não. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Alguém? Mais alguma coisa? Podemos? Gente, eu sei que isso aí é chato, mas... Não, pelo contrário. Não, não é chato. Tem muitas coisinhas que... Uma pergunta que muitos alunos me fazem, Juliana. O som que eles auscultam provavelmente você vai falar sobre isso, que eles auscultam para aferição da frequência cardíaca, né? Então, muitos só escutam o tum-tum, tum-tum, tum-tum. E muitas vezes eu falo para eles que esse tum-tum é o que o ouvido dele está treinado a ouvir agora, mas que, na verdade, são 4 sons. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarta bulha. E o que seriam isso? Então, isso daí são os fechamentos das válvulas.
Só que aí depois a gente vai falar... E, na verdade, tem que treinar muito o ouvido. Eu vou ser sincera. Esse terceiro e quarto som, eu posso contar nos dedos quantas... Não dá para ouvir. Eu não Justo. sei quem foi que inventou isso. Até hoje eu Justo. não sei. Por que que tem que arrumar tanta coisa e complicar tanto? 2 não já tá bom? Para mim tá. Mas porque, tipo, muitas vezes não dá para ouvir. Por mais tranquilo que você esteja no ambiente, muitas vezes não está, né? Porque para você escutar um cavalo, você precisa de um ambiente tranquilo, sem ninguém falando, sem animal relinchando do lado, sem trator passando, né? Que nunca tem, sem música. E isso não é uma coisa que acontece, né? Então, o som, muitas vezes, o som já é baixo, por causa até mesmo da localização do coração, porque você vai ter que botar o esteto, você vai ter que ouvir o que está no coração, vai passar pela cavidade torácica, vai passar pela musculatura, vai passar pela pele, vai passar pelo esteto para chegar no seu ouvido. Olha a quantidade de coisas que dissipam o som até chegar no seu ouvido. Justo. Entendeu? Então, uma coisa assim, uma dica, eu não fiz isso, mas me arrependo muito. Auscultem. Pode ser o cavalo que for. Tá no estresse, auscultem, pelo amor de Deus. Isso vai fazer uma diferença gigante. Pois é, nas aulas eu falo isso. Isso muda a vida. E outra Pois coisa é. que eu vou falar. Falando dessa parte básica de anatomia, estudem, por mais que seja chato, por mais que seja, tem matérias muito mais legais do que essa, estudem, porque uma hora vocês vão precisar disso. Vai fazer falta lá na frente. Né? Vai fazer falta e depois eu tenho que estudar tudo de novo. Quando que na minha vida eu ia imaginar que hoje, né, no decorrer dos anos, eu estaria estudando uma fisiologia e potencial de ação da célula. Que eu achava, tipo, né, desculpa a palavra, um saco. Né? Até você pegar a importância do negócio, porque uma coisa é você estudar, você tem que estudar isso. Agora é você ver a aplicabilidade do que você está estudando, básico, na parte clínica, isso já muda, né? Já muda muito o você ver das coisas, a importância que você vai dar para aquele assunto. Mais alguma coisa? Se tem alguma pergunta aqui. Acho que não. Então vamos lá. Esta eu não gostava, mas agora eu vou falar que é uma das melhores partes. Então, como o impulso elétrico passa pelo coração? Então, vamos lá. Temos o seguinte. Primeiro, no átrio direito, como eu falei anteriormente, o nódo sinusal, que ele é que vai dar o start para tudo. Ele é a hierarquia maior da atividade elétrica no coração. Aí temos os nodos interatriais, os feixes de Beckmann, sabia que eu ia falar isso errado? Já tô quase, na hora que eu estava estudando, eu já falei feixe de Beckmann. Não é feixe de Beckmann, é feixe de Bachmann. Aí temos o nódo atrioventricular, feixe de His, ramo esquerdo, que você vê como a musculatura do ventrículo esquerdo é maior, ele é muito mais desenvolvido, digamos assim, e temos o ramo direito. Aqui eu acho que fica melhor, e uma coisa que está nesse daqui é o fascículo posterior esquerdo, que também é o motivo pelo qual a musculatura é mais desenvolvida, e as fibras de Purkinje, que são as bem miudinhas aqui. Então, vamos lá.
como que acontece o potencial de ação? Existem dois tipos. Das células cardíacas comuns, que são dos cardiomiócitos, que é isso que a gente vai falar primeiro, e depois o das células marca-passo. Então vamos lá, como acontece? Então, depois, se vocês quiserem, eu até faço um desenhozinho para ficar mais fácil. Então, uma célula cardíaca, como qualquer outra célula, ela precisa, para ela gerar um impulso, ela precisa de despolarizar. E como isso ocorre? Sua voltagem é menos 90 milissegundos. E aí, o que acontece? Ela vai estar negativa, o impulso vai chegar. Vão abrir os canais de cálcio, os canais de sódio. Abrem os canais de sódio. Vai encher de sódio para dentro da célula. E aí, o que vai acontecer? O interior da célula vai ficar positivo. Em torno de mais 30, mais 20 por aí. Só que essa célula está cheia de potássio. Só que ela despolarizou demais. E ela precisa repolarizar. O que vai acontecer? Abrem os canais de potássio e eles saem da célula. Que aí é a fase 1. E saiu o potássio. Mas não saiu tudo. O que acontece? Vai entrar cálcio para dentro da célula e vai sair potássio. Aí, como vai sair cálcio e entrar potássio, meio que vai ter um equilíbrio eletrolítico. Então, é o que a gente chama de platô. Ou seja, não acontece nada. A polaridade fica... A voltagem da célula fica a mesma. Não muda em nada. Até o momento que fecham os canais de cálcio e continua saindo potássio da célula. Aí a célula começa a repolarizar. Aí vai, sai, até que ela chega no potencial de repouso. Que aí, quando ela chega no potencial de repouso, ela vai estar em menos 90. E o que vai acontecer? Ela vai estar apta para ser despolarizada novamente. Então, vamos lá. Vamos recapitular o seguinte. Despolarização. Entra sódio. Repolarização. Sai potássio e entra cálcio na primeira fase, que aí vai ter o platô. Final da despolarização, continua saindo potássio e aí acaba. Agora, olha a diferença da célula marca-passo, que essas células marca-passo são as células que estão no nódo sinusal e no nódo atrioventricular, que são os principais responsáveis pela passagem do impulso elétrico. Então, essa célula, o que acontece? Você já pode perceber que, como ela é uma célula que tem que despolarizar rápido, ela vai despolarizar automaticamente. Então, a voltagem dela já é menos 60, diferente da outra, que é menos 90. Aí, principal diferença. Para ela poder entrar, para ela poder chegar num limiar de menos 40, para ela poder despolarizar, precisa entrar sódio. Entra sódio até ela chegar na milivoltagem ideal. Aí, na fase 0, que é a despolarização, entra cálcio. Fecha os canais de cálcio, porque ela já despolarizou. Aí sai potássio. Aí ela repolariza até chegar no potencial de repouso e começar tudo de novo. Não tem o platô. Não tem platô. Olha a diferença. Uhum. Agora olha a outra. Por quê? Porque essa é que comanda. Então essa precisa despolarizar muito mais rápido. Porque se não tiver ela, vai começar a ter um monte de... Por exemplo, vamos supor... E por que é importante a gente saber disso? Porque muitas arritmias são causadas por distúrbios eletrolíticos. Então, vamos supor, já puxando já um pouco do gancho, que tem muito sódio. Se eu tenho muito sódio, o que vai acontecer? A célula vai despolarizar muito mais rápido. Então, aquele batimento cardíaco vai acontecer muito mais rápido
a célula vai despolarizar mais rápido, e a repolarização vai ser menor. Que é o que a gente chama de extrasístole ventricular. Que vai acontecer? Vai contrair, ela vai despolarizar rápido, termina o potencial de ação e ela já vai despolarizar rápido de novo. Isso daqui é coisa de segundos. Então, despolarizou e vai até... E aqui, já nesse caso, a gente pensa no seguinte, que tem um aumento de cálcio. O que vai acontecer? Vai ser uma arritmia supraventricular. Por quê? Porque essa aqui é uma célula marca-passo. E a célula marca-passo está onde? Se a gente voltar no desenho, olha aqui, ó, elas estão aqui e elas estão aqui. Elas estão em cima do ventrículo. Então, isso daqui vai ser responsável pela contração e a passagem de impulso pelo átrio. Então, se eu tiver qualquer coisa, aumento de cálcio ou diminuição de cálcio, vai comprometer a despolarização e a contração e a passagem de sangue dos átrios. E aí já o sódio compromete toda essa parte do ventrículo. Ok. Tudo certo por enquanto? Quando você aplica cálcio em cavalo, às vezes você tem uma síndrome cólica e está com uma aplicação constante de cálcio, você percebe o aumento da frequência cardíaca. Não é? Isso. Realmente, até tremores. Exatamente por causa disso. Uhum. Porque vai bagunçar tudo, né? Pois é. Por isso que muitas vezes por isso que é sempre importante. Tem arritmia, tem alteração cardíaca, pede uma dosagem de eletrólitos, não custa. Sim. Ó, temos uma pergunta aqui. Estou vendo aqui. Primeira pergunta. Eles possuem problemas na válvula, no abrir e fechar? Sim. Existem, nós vamos falar isso posterior nas aulas seguintes, mas o que acontece? O maior problema é os clínicos de uma forma geral, eles não têm experiência, é uma coisa assim que eles não acham que tem, e muitas vezes o animal tem um sopro e não tem mais nada. Uma coisa importante, dificilmente cavalo vai ter ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva. Ele pode ter um sopro, ele pode ter uma insuficiência de válvula, ele pode ter uma estenose, só que dificilmente ele vai ter sinais de CC como tem um cachorro. Dificilmente você vai ver um cavalo com ascite, com edema de membros. Pode ter? Pode, mas não é tão comum. Por isso que muitas vezes as doenças cardíacas, assim como o sopro, muitas vezes tem uma insuficiência de válvula, independente de qual válvula seja, o cavalo tem um sopro. E ele vive super bem com aquele sopro. E aí, passa despercebido, porque muitas vezes, por exemplo, além da parte de cardiologia, eu trabalho com odontologia. Então, todos os cavalos que eu vou atender, eu faço exame clínico antes. Com frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, porque vai que o animal tá com hipotermia, vai que o animal tem algum problema. E eu vou aplicar um sedativo nele. E muitas pessoas. E outro negócio. Eles não. E uma coisa é você auscultar a frequência cardíaca daquele paciente. Estou escutando tum-tá, 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 ele está com a frequência, sei lá, de 40. Outra coisa que eu posso até mostrar para vocês, não está aqui ainda, mas depois eu mostro a imagem para vocês, dos pontos de auscultação. Que vai ter o ponto que você vai auscultar, a pulmonar, a aórtica e a mitral. E isso vai porque, às vezes, eu colocando na pulmonar, vai ter um sopro. Na aórtica não tem. Na mitral também não. Na tricúspide também não. E se eu escutar em um lugar só, ao escutar em um lugar só, eu não vou ouvir nada. Por exemplo, eu vou escutar o cavalo do lado esquerdo. Só que ele tem a tricúspide. Vai que ele tem vai que ele tem um sopro de tricúspide. Como é que a gente vai saber? E às vezes também, um som, eles falam que ele irradia para o outro lado.
Porque, na verdade, você está escutando tudo de uma vez, você está escutando um som só que de focos diferentes. Então, se eu vou escutar mitral, o som vai ser mais audível numa parte. Ou ele vai ser mais audível no outro. Às vezes eu acho que é uma coisa, mas pode não ser. Por isso a importância de continuo falando a mesma coisa. Percam tempo escutando. Escutem uma, escutem 50. Se não tem certeza, escutem de novo. Eu tô na dúvida se é ou não. Chama alguém. Fala, o que você acha? Tem ou não tem? Porque uma coisa também, que eu posso até falar depois, a gente tem a classificação dos graus de sopro. E o meu ouvido é diferente do ouvido de Jofre. Diferente do ouvido da Nina. Então, para mim, um cavalo pode ter um sopro grau 2, para ele pode ser 3. Justo. Certo? E a outra pergunta é, os problemas elétricos no coração se concentram em um só local ou podem ocorrer em qualquer ponto? Podem ocorrer em qualquer ponto. Vou até voltar aqui para a gente mostrar. Um exemplo que ocorre muito em cavalo que é fisiológico, que é o bloqueio atrioventricular. Que o que acontece? O impulso sai daqui do nodo sinusal, percorre todos, polariza todo o átrio e quando chega aqui, ele não desce. Aí o que acontece? Eu não vou ter, pode ser mais atrasado, ele pode não conduzir, que aí a gente vai graduar depois de acordo com o tipo de alterações que a gente vai ver no eletro. E isso é o que mais é comum em cavalo. E já adiantando, isso é comum. Por quê? Porque cavalo, quando ele está em repouso, ele tem estimulação do vago. E o nervo vago, ele atua principalmente no nodo sinusal e do nodo atrioventricular. E ele faz o quê? Ele vai diminuir a frequência. Então, já que ele vai diminuir a frequência, sei lá, um animal, vamos botar, que ele está com uma frequência de, sei lá, 28. Ele pode apresentar uma BAV, por exemplo, que é o bloqueio atrioventricular. E aí, quero saber se é patológico ou não, põe esse animal em exercício. Por quê? Vai aumentar a frequência cardíaca dele. Se realmente for fisiológico, vai sumir. E isso a gente vai ver no eletro. Se for patológico, ele não vai sumir, independente se a frequência cardíaca aumentar. Por exemplo, outra coisa que acontece muito, fibrilação atrial. O átrio fica contraindo loucamente. O átrio contrai. Os átrios, né? A gente fala o átrio, mas no caso os dois, eles ficam contraindo loucamente e o ventrículo tá lá na dele. Não tá passando impulso, não tá passando nada? Eu vou contrair aqui. Por quê? Se ele não contrair, morre, todo mundo morre. Então, eu vou contraindo. Passou o impulso? Beleza. Não passou? Eu vou continuar, ninguém tá mandando nada, eu vou contrair aqui. Existe algum cavalo que você tenha lido em algum trabalho de colocação de um marca-passo, não? Então, o problema do marca-passo é o seguinte: como que você vai botar o cavalo numa extracorpórea? Pois é, menina. Como é que vai abrir o tórax do animal, né? Então, assim, lá em Botucatu, eles colocaram numa cachorra, uma cadela lá. Tipo, como que você vai botar um cavalo numa extracorpórea? Tipo, você tem que ter um aparelho gigante. Não tô falando que é impossível, posso até procurar depois se tem alguma coisa. Mas a principal é, tipo, a estrutura que você vai precisar fazer para você fazer aquele sangue rodar tudo, aquele sangue circular enquanto você tá mexendo ali. Sim. A questão toda é essa, tipo, não é impossível, mas o puta trabalho que vai dar, e fora a grana, né? Pois é. Que também já é uma das coisas por ser cavalo. E eles podem até perguntar, já adiantando já uma parte que falou de doenças cardíacas, de sopro, essas coisas. Gente, tratamento de alterações cardíacas em cavalo, de doenças, é uma coisa assim, quase não tem nada.
não se sabe se o metabolismo é diferente, como que é excretado, tanto que muitas coisas não fazem efeito. Tem muitos diuréticos, muitos medicamentos que você usa em pequenos animais que você não pode usar no cavalo. Por exemplo, Primobendan é uma medicação que a gente usa bastante em pequenos animais. E uma vez comentaram que ele tinha o proprietário tinha, qual era a raça? Um São Bernardo. Só de Primobendan ele gastou R$800. São Bernardo, você imagina para um cavalo. Inviável, né? É inviável. E é aquela questão também, você só vai tratar se o animal tiver descompensado, se o animal tiver apresentando sinais clínicos passíveis de ser tratado. Se ele está lá com a doença dele, a doença não está evoluindo, a doença está quietinha, acompanha. Tipo, fiz um exame, o cavalo está bem, daqui a um ano, daqui não sei quanto tempo você faz de novo. Justo. Ou a gente tenta, por exemplo, vamos entrar com diurético para ver se melhora num quadro congestivo. A gente vai tentando abordar de outras formas, dentro do que é possível. Mais alguma coisa? Acho que as alterações, tanto elétricas quanto morfofuncionais, você pode diagnosticar. Você tem a opção, seja ela através do seu eletro, da auscultação, de um ecocardiograma, de um Doppler, mas é o que você falou realmente. Nós, pelo menos o que eu que lido com a clínica, né, nós ficamos meio amarrados quanto aos tratamentos, mas eu acho que o mais importante, Juliana, é o diagnóstico. E o diagnóstico pré-compra, é o diagnóstico pré-cirúrgico, é o diagnóstico de doenças para exclusão de algumas patologias que às vezes eu tive um cavalo que infelizmente ele morreu com uma endocardite, que ela foi descoberta na necrópsia. O cavalo tinha episódios de febres inespecíficas, febres quase que a cada 2 dias um pico febril e ninguém descobria, e ninguém descobria. E com eco você poderia ver, ele tem uma endocardite, a válvula está espessada. Você pode, assim, não necessariamente descobrir qual é a causa. Isso. Né? Mas você pode ter, ele tem uma endocardite. Isso. Aí a gente já vai, vamos lançar mão, vamos usar um antibiótico, vamos usar uma coisa para poder tentar, sei lá, um antibiótico de amplo espectro, porque muitas vezes a gente não vai conseguir saber qual foi a causa daquela endocardite. E é muito comum em cavalos. Não se sabe porquê, mas é bem comum. Entendeu? E é a questão, tipo, por exemplo, como eu fico lá em Botucatu, a clínica é separada de cirurgia. E a cardiologia faz parte da clínica. Todos os cavalos que iam ser anestesiados para ressonância faziam avaliação cardíaca antes, pré-anestésica. Se eu não liberasse o animal, o paciente não ia ser anestesiado. Tipo isso. Se o cavalo, o cavalo pode ir? Pode. Se eu falar o cavalo não pode, o cavalo não ia. E qual a incidência do grau de pode ir, não pode ir? Não, tipo, vai depender muito assim do tipo de ocasião que o animal tem. Sim, mas você tinha um grande volume de animais que você não permitia a ação? Eu que me lembro, eu nunca. Porque como eram animais de esporte, sempre, eram animais que iam para ressonância, tá mancando, por exemplo, vai fazer uma ressonância do membro, vai fazer uma ressonância da cabeça. Entendeu? Não era nada assim específico para o animal tá com um quadro péssimo. Não. Tipo, até eu mesma, como eu não era do meu setor, que era a parte de imagem, eu nem me envolvia muito. Eu ia lá, fazia o meu exame eletrocardiográfico, dava o meu laudo e pronto, acabou. O animal tá com... avaliava as ondas, avaliava a frequência cardíaca, avaliava ritmo, tudo. O animal, ele tá dentro dos valores de referência para a espécie, pronto, pode ir para anestesia. Sim. Correto. Aí, às vezes, chegavam uns casos assim, mas não pra... Já chegou alguns casos de... O animal tinha umas extracístoles ventriculares loucas, mas nada assim de a ver com ele ir para anestesia ou não. Mas é uma coisa assim, na verdade, você
como é um animal de treinamento, é um animal que está em exercício, ele não vai ter. Você só faz mesmo assim. Pô, o animal vale, sei lá, vamos botar 1 milhão. Não custa você pagar. Às vezes, até lá, como eu estava começando, às vezes a gente nem cobrava, sei lá, R$ 150. Se for um animal que vale 1 milhão para você ir fazer um exame que dura 5 minutos. Correto. Não custa. Pelo menos assim. Se ele pode pagar um cavalo de 1 milhão, se ele tem dinheiro para bancar o cavalo de 1 milhão, Sim. ele tem dinheiro para pagar, né? Sim, sim. E, assim, vários pontos assim que, por exemplo, proprietário chato, tem um monte. Uma vez eu fui fazer um eco de um cavalo que o proprietário reclamou porque cortou um palmo da crina do cavalo e não queria deixar eu fazer tricotomia para fazer o eco. Eu cheguei e falei, olha, Sem a se eu não tricotomia fizer não dá para fazer. tricotomia, eu não faço exame. Simples assim. E ainda falei, ó, e aí acabou que ele deixou fazer uma tricotomia pequena, mas se ele não deixasse, eu ia colocar. O animal não foi possível realizar o exame, pô, o proprietário não deixou fazer. Tá E certo. daí eu comecei, ou faz a tricotomia, ou não tem exame. Tá Pronto, acabou. certo. É isso aí. Porque a tricotomia faz parte do exame. Então, porque gente, eu sou proprietária de cavalo, mas tem muitos proprietários de cavalo que você precisa botar o pé e falar, ó, não é desse jeito que funciona, porque senão já acontece cada coisa que... Então, vamos lá. E tudo isso que a gente falou desse sistema de condução, ele sofre, ele é influenciado, digamos assim, pelo sistema nervoso autônomo, que é dividido em sistema nervoso simpático e o parasimpático, que é o que a gente chama de nervo vago. E como ele atua? O simpático, ele vai aumentar a frequência cardíaca, ou seja, ele vai atuar no nodo, no nodo sinusal, no nodo atrioventricular e na musculatura dos átrios e dos ventrículos, fazendo com que vai aumentar a frequência cardíaca, aumenta a velocidade de condução, ou seja, aquele impulso vai ser passado muito mais rápido do que o normal. O coração vai contrair com muito mais força e vai causar uma vasoconstrição. Aí, uma dica que o parasimpático, o que ele faz? Ele para o simpático. Então, é o contrário. Você lembra? Simpático parado, parasimpático. Ele vai diminuir a frequência cardíaca, diminui a velocidade de contração do miocárdio, diminui a contratilidade cardíaca e vasodilatação. Então, isso é o que a gente chama que... Então, eles estão fazendo muito isso em cavalos, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Que é uma coisa também que eu fiz no meu experimento do meu doutorado, que é quanto que o coração, que a frequência cardíaca desse cavalo variou. E isso você vai ver se o simpático e o parasimpático estão funcionando adequadamente. Porque o ideal é que varie o máximo possível. Porque se ele variar pouco, pode ser que não está funcionando direito. Certo. E aí, a gente pensa o seguinte: tem horas que um vai atuar mais que o outro. Por exemplo, o animal está dormindo. O animal está lá na baia dele, quietinho, descansando de noite. Ele não vai precisar estar com uma frequência sei lá, de 60. Aí o parasimpático vai estar atuando. Por quê? Porque o coração ele precisa guardar energia. Então, para que ele vai gastar energia à toa se o animal está descansando? Então, aí, quem vai atuar? O parasimpático. Aí a gente já pensa, o animal, sei lá, vamos botar um cavalo selvagem. Um leão tá correndo atrás dele. O que vai fazer? Ele vai atuar o simpático. Por quê? Ele vai ter que aumentar a frequência cardíaca para aumentar aquele sangue que está sendo bombeado pelo coração para ele conseguir correr mais rápido. E aí, a gente, por exemplo, a gente tá estressado, tem prova. O
que vai acontecer? A sua frequência cardíaca vai estar mais alta. Ah, terminei a prova, tô indo pro bar tomar uma. O parasimpático vai estar atuando, né? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Acho que... Aqui são algumas nomenclaturas cardíacas que a gente pode falar, a gente vai falar mais posteriormente, mas é bom a gente saber. Sístole. A sístole é a contração do ventricular. Então, o ventrículo vai contrair para mandar o sangue, seja para o pulmão, seja para a aorta, a sístole. Terminou a sístole, coração relaxou, a diástole. Pós-carga. Pós-carga é o quanto de trabalho que aquele coração faz. Vamos um exemplo, um cavalo de treinamento. Ele vai ter que a musculatura dele vai ter que trabalhar muito mais para ele poder mandar aquele sangue do que um cavalo estabulado sem condicionamento físico, que ele não vai ter. A demanda energética dele, a exigência de nutricional dele vai ser muito menor. Vamos ver aqui, perguntar alguma coisa. Pode fazer um diferencial de aumento cardíaco para os problemas cardíacos? Eu não entendi a pergunta. Dá para fazer um diferencial de aumento cardíaco por problemas cardíacos? Oi, então, na verdade... Pode falar. Então, a minha dúvida é assim, o animal tem um ataque cardíaco X por problemas cardíacos, ou ele tá com uma dor que, né, vai fazer com que tenha esse aumento cardíaco. Para mim, fazer diferencial, além da clínica, né, só por algum exame específico cardíaco. Então, para saber, não, ele não tem nada de dor, ele realmente tem um ataque cardíaco. Porque, por exemplo, taquicardia, isso daí, porque a gente vai falar sobre isso, mas já vou adiantar. Por exemplo, você quer avaliar ritmo cardíaco, frequência cardíaca, como tá a passagem do impulso elétrico no coração, a gente usa o eletro. Então, o eletro vai ser para avaliar ritmo. Se tem um aumento da frequência cardíaca, como você falou, você vai usar o eletrocardiograma. Aí você vai descobrir se realmente aquele animal tem dor, por exemplo, ele tem um aumento cardíaco por dor. Eu vou dar uma medicação para ele. Aí, teoricamente, você deu um anti-inflamatório, alguma medicação para dor. Se a frequência cardíaca, o aumento da frequência for por isso, ela tende a diminuir um pouco. Agora, deu remédio, não é isso? Não mudou em nada? Pode ser que tenha uma alteração cardíaca nisso. E aí, outra coisa que a gente tem, outro exame que a gente utiliza muito é o ecocardiograma. Então, o ECG que a gente chama, ele usa para avaliar a eletricidade, os impulsos elétricos, atividade elétrica. E o ecocardiograma é a estrutura. Eu vou avaliar como que aquele coração está contraindo, como que se aquelas válvulas estão fechando direito, se elas estão abrindo direito. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ver. Mas é mais por esse lado. Você tem que ver, ele tem uma taquicardia? Tem. Qual é a causa disso? Será que ele tem, vamos botar, um distúrbio que pode ser, que causa muito alteração de eletrocardiograma, um distúrbio eletrolítico, por exemplo? Pode acontecer. Tem cavalos que, uma coisa que baixa muito a frequência cardíaca do cavalo, hipotiroidismo. Um animal com hipotiroidismo, pode acontecer isso. Tem até um exemplo que o professor Cassiano, que mexe com essa parte de cardiologia, falou uma vez na aula dele. Ele tinha um cavalo que o cavalo chegava na baia e o cavalo desmaiava. Aí, a frequência baixa, resumindo, o que ele tinha? Ele tinha uma gastrite que afetava o nervo vago e aí fazia o quê? A frequência cair. Aí só foi melhorar a gastrite, melhorou a frequência cardíaca. Então, a gente precisa ver não só
à parte, mas o que pode estar relacionado com aquele aumento? Porque, tipo, nunca que a gente ia pensar. Outra coisa que muito em pequenos que, pelo menos possivelmente em cavalos também deve acontecer, que problemas de globo, problemas oculares, aumento de pressão ocular, essas coisas, isso tudo vai interferir no eletrocardiograma. Então, muitas vezes o animal tem uma alteração do como eu já peguei um cachorro que ela tinha um aumento, tinha um glaucoma. Eu acho que era glaucoma, eu não lembro depois. Não lembro exatamente qual foi o diagnóstico da oftalmo. Mas ele apresentou alteração no eletro e possivelmente foi por causa desse aumento do globo ocular. Respondido? Respondido, muito obrigada. Nada. Mas, então, continuamos. Então, aí, como eu falei, a pré-carga é o volume de sangue dentro do coração e o débito cardíaco é o volume de sangue que vai ser bombeado a cada minuto pelo ventrículo. Curiosidade minha, qual que é o débito cardíaco de um cavalo, Ju? Olha, boa pergunta. Sabe que eu não me lembro? Vou procurar para você. Deixa eu ver se tem aqui. Tá. Não, mas é curiosidade minha mesmo. Um cavalo de 500 quilos, ele tem aproximadamente o quê? Uns 40 litros de sangue circulante. Acredito que sim. Mais ou menos o débito cardíaco por minuto para bombear todos estes 40 litros de sangue deve ser uma coisa tremenda, né? Só até anotar aqui, que depois eu vou procurar. Tá. Mas tem como a gente calcular isso. Tá. Quantidade de... Porque realmente, no início, você falou que não existe realmente uma implicação clínica em algumas insuficiências valvulares. Isso eu já peguei vários cavalos com insuficiência valvular e que realmente não faziam diferença na clínica, mesmo com um trabalho leve. O máximo que a gente pode pegar, que a gente vê realmente, o animal teve queda de performance. Isso. É o que mais acontece. E muitas vezes o animal teve queda de performance e o tratador, o treinador, ele não vê, ele não repara. Isso aí. Ele não repara que aquele animal. Por isso que a gente fez a fisiologia lá do exercício, a gente sabe que isso influencia totalmente. Total. Tipo, se o cavalo não tiver com o coração bombando sangue direito, para nutrir toda aquela musculatura, para nutrir, sei lá, vamos botar um cavalo, sei lá, de 500 quilos. Ele não vai conseguir. É igual a gente, vamos correr uma maratona. Eu não tenho coração preparado para correr uma maratona. Justo. Imagina se ainda tiver problema cardíaco. Pois é. Por exemplo, igual o débito cardíaco. Vamos supor, sei lá, vamos botar um débito cardíaco de 10. Vamos botar que um animal tem, sei lá, uma insuficiência de mitral. De 10, vamos dizer que 7 vai para a aorta e 3 é para o átrio. Olha quanto que eu já perdi. Isso. Pelo menos assim. A gente, é uma coisa, deve ter estudos em questão disso, mas será que, eu acredito, 3, né, com o exemplo que a gente deu, 3 litros vai fazer uma diferença gigante. Fora as várias outras coisas que vão acontecer a partir desses 3 litros voltando para o átrio, né? Uhum. Porque, na verdade, é tudo assim. Você pensa no engarrafamento. Um carro quebrou. Vai congestionar para trás tudo. É a mesma coisa. Aí o animal vai ter, já puxando já o gancho para, né? Vamos pensar no átrio. Aí o átrio vai estar congestionado. As veias pulmonares, elas não têm válvulas. Igual a artéria pulmonar. Sim. Aí o que vai acontecer? Vai congestionar as veias, vai congestionar os pulmões, vai congestionar
A artéria pulmonar, ventrículo direito e átrio direito. E aí? Aí lasca tudo. Justo. Aí já é uma insuficiência. Boa. E não, ninguém... Aí o povo ainda fica, né? Como eu já falei no começo, o povo fica assustado. Que a gente mexe com cardiologia. Só que, gente, é importante. Principalmente para animais em treinamento. O animal em treinamento, se ele tiver igual a gente estudou. Aquele cavalo X, ele está numa frequência, numa velocidade X. Sei lá, vamos botar, está 60 km por hora numa velocidade numa frequência, sei lá, de 140, vamos botar assim, sei lá. Será que se eu aumentar a velocidade dele, ele vai ter um rendimento melhor? Ou o rendimento dele vai cair? Foi o que a gente estudou lá que a gente estudou com o Guilherme. Justo. Foi visto realmente que não tem como. É conjunto. É conjunto. Falando assim, cavalos de esporte, né? Que é o que mais usa o coração. Não tem como você. Igual, os jogadores de futebol não vive fazendo avaliação, exame e fisioterapia? Por quê? Porque ele precisa estar no melhor. Ele precisa desempenhar o melhor papel que ele tem, que é correr atrás da bola. Justo. Se ele não tiver 100% fisicamente, o desempenho dele vai cair. Justo. E o cavalo é a mesma coisa. Se o cavalo não tiver 100%, se o cavalo, sei lá, tiver... Porque cavalo é sensível. Cavalo, se você pensar, cavalo já teve, né? Eu acho que a gente precisa ensinar o clínico a exigir mais os exames cardíacos, né? Exatamente. Tanto que isso, na verdade, também nem é questão disso. É questão de falta de pessoas que fazem exame. Tá certo. Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, tinha 8 pós-graduandos de cardio de pequenos e só tinha eu de grandes. É verdade. Era Juliana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os animais que chegavam, era cavalo, búfalo, já fiz um eco de uma búfala recém-nascida, bovino, tudo. Uma cabra, todos os animais de clínica de gigantes que chegavam, que solicitavam exame cardiológico, porque não tem ninguém que faça. Agora, pequenos tem um monte. É verdade. Tá aí uma área, né, em ascensão. Exatamente. E tá, assim, lógico, tá muito comparando os pequenos animais com os grandes. A cardiologia de grandes ainda tá muito anos atrás, mas tá encaminhando. Boa. Tá fluindo. Devagar a gente chega lá. Então, vamos lá. Agora, como o sangue passa? Primeira coisa, o coração é o único momento do coração que o sangue sem oxigênio passa pela artéria. Porque vamos lá, o sangue ele vem, cadê? Das cavas, cava caudal e cranial, entra no átrio direito, passa pela tricúspide até o ventrículo direito. Aí o ventrículo direito contrai e manda esse sangue para a artéria pulmonar. Aí, pulmão de um lado, pulmão do outro. O sangue é oxigenado, aí volta pelas veias pulmonares, que aí já está em vermelho, né? Porque tem oxigênio, daqui e daqui. Chega no átrio esquerdo, passa pela tricúspide, passa pela mitral, até o ventrículo esquerdo e sai pela aorta. E é distribuído pelo corpo todo. E aí, aqui fica bom pra gente ver. Por exemplo, ele é insuficiente aqui. O sangue que tá descendo, ele vai descer. Só que se essa válvula não fechar, deixa eu ver se eu consigo pegar um negocinho.
Acho que é esse. Vamos supor que essa válvula ela fique assim. Ela fechou assim. Vocês estão conseguindo ver ou tá muito pequeno? Dá para ver em verde aí, eu Ou acho. muda de cor? Eu acho que Então, o sangue que ia descer, ele vai subir. Isso é uma insuficiência. Aí, o que vai acontecer? Aqui vai ficar cheio de sangue. Vai ficar cheio, 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 cheio. Vai vir, o sangue vai retornar para cá. Que aí tem pulmão de um lado e volta para cá. Aí, pulmão também. Aí, congestionou o pulmão, o animal tem edema pulmonar. Aí, o que acontece? Congestiona o sangue que estava vindo daqui, que estava indo para os pulmões, vai voltar. Volta, volta, volta tudo. Aí volta para o átrio e volta para as cavas. Aí congestiona tudo. Aí o animal fica descompensado. Aí o animal tem edema de membros, ascite, edema pulmonar, tosse. Tudo por causa disso daqui. Boa. Ó, e um macete mais fácil. Quando é insuficiência e quando é estenose. Pensa o seguinte, insuficiência, porque qual é a função da válvula? Não deixar o sangue voltar. Então, a válvula tem que ficar fechada assim. Se essa válvula não está fechando direito, ela não está trabalhando direito. Então, ela é insuficiente. E o que ela tem que fazer? Para o sangue passar, ela tem que abrir. Se ela não abre direito, o ósteo aonde o sangue passa vai ser menor. Então, a gente chama de estenose. Então, aí você tem que pensar, qual o ciclo cardíaco? Se o sangue está passando do ventrículo para o átrio e essa válvula não abriu direito, é estenose. E se neste momento que o sangue está passando do átrio para o ventrículo, essa daqui não fechou direito, essa é estenose e essa é insuficiente. Entendeu? Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui. Então, uma ICC esquerda, na verdade, o que acontece é o seguinte, uma ICC esquerda pode levar a uma ICC direita e aí sim vai ter ascite. Só que uma ICC direita não vai causar uma ICC esquerda. Entendeu? Para eu ter... eu só vou ter uma ascite se eu tiver uma ICC direita também, não só esquerda. Porque se eu só tiver esquerda, e no caso de uma bradicardia, não, na verdade, no caso de bradicardia, o que vai acontecer é que o coração vai bater mais devagar. O coração vai bater mais devagar e o sangue não vai fluir como deveria. Que até porque em cavalos a gente fala de uma bradicardia sinusal, uma frequência cardíaca abaixo de 28 e uma taquicardia acima de 60. Mas só nesses casos. O que pode ter é, eu tenho uma ICC direita e não tenho uma esquerda. Aí, sim, eu vou ter uma ICC direita com ascite, com edema de membros, com tudo. Só que, exclusivamente, a ICC esquerda, ela não vai causar ascite se não tiver uma direita associada. Certo? Certo. Vamos ver se ela... vamos ver o que mais. Acho que... Alguém tem alguma pergunta? Acho que não, Ju. Deu para entender alguma coisa ou ficou muito...
Essa parte da anatomia, da funcionamento tanto mecânico quanto a fisiologia, a eletricidade e as despolarizações, elas são mais complexas, né? Então, mas porque isso daqui, principalmente, vamos assim, já puxando para pequenos animais, que o tratamento é muito mais utilizado, ele isso faz muita diferença. Por quê? Porque se eu usar, eu tenho um aumento da quantidade de cálcio, da quantidade de sódio dentro da célula. Eu entro com um bloqueador de canal de sódio e resolvo o problema. Uhum. Tem muito sódio, entro com um bloqueador de canais de cálcio. Certo. Olha, eu acredito que não. Que perguntaram se a frequência cardíaca em equinos tendem a diminuir com a idade. Olha, eu nunca vi, não, mas Também não. assim, a diferença é você pegar um filhote, que a frequência cardíaca dele ele é muito mais ativo, a frequência dele é muito mais alta, do que você pegar um cavalo adulto. Aí sim é diferente. Agora, se você pegar um cavalo, sei lá, um cavalo de 5 anos, um cavalo de 20, eu acredito que se ele tiver fisiologicamente normal, não vai mudar. Pode assim, sempre tem, né? Aquele cavalo mais ativo, que vai ter uma frequência um pouco maior. Mas assim, estatisticamente, numa diferença numérica, propriamente dita, eu acredito que não. Só de filhote, digamos, neonatos para adultos, sim. Passagem de sangue. Isso aqui é o lugar onde eu moro. Bem feio, né? Boa, Juliana. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero ter atendido as expectativas. Sim, sim. A propaganda, né, que fizeram de mim. Não, foi ótimo, foi ótimo. Deu gostinho para a próxima, que teremos aí. Então, sempre tem que dar, né? Aí sim, a união dessas informações para a clínica, né? Para os exames. Porque aí agora, na próxima, a gente fala da avaliação em si, da avaliação semiológica, de como escutar, que pontos a gente escuta, qual o som, porque são 2 sons, né? Tuntar. Se eu escutar na pulmonar, qual o som vai ser maior, qual o som vai ser mais alto, qual vai ser mais baixo. Isso tudo são coisas que a gente vai... Eu acho que todo clínico devia ter essa percepção, tanto da auscultação, que a gente faz isso no dia a dia, né? Não auscultar somente a frequência, mas sim a qualidade do som, né? A Isso aí eu acho qualidade, que não é tá obrigação. abafado, porque às Isso. vezes o animal ele tem líquido, vamos, sei lá, derrame pleural, por exemplo. A pleura tá cheia de líquido. Isso vai interferir na minha auscultação. Uhum. O som vai estar muito mais abafado do Justo. que se eu escutar um tórax limpo. Sei lá, o animal com bronquite, o animal com sei lá, uma crepitação, o que for. Isso tudo vai acarretar na produção daquele som que eu estou ouvindo. Tá. Uma dúvida, aquele esteto eletrônico vale a pena, Juliana? Olha, eu usei, meu orientador doutorado tem um. O bom é a parte didática dele é muito boa, que, por exemplo, você consegue, você vai atender um cavalo em outro lugar. E sei lá, você consegue ouvir, você escuta, né? Você escuta os pontos que você quer e você grava todos os pontos que você quer. E aí depois você passa no computador e ouve de novo. Entendi. Para documentação, eu acho que é bom, né? Exatamente. E até mesmo assim, por exemplo, eu acho importante aquela coisa, você comprovar, porque
né, como a gente está falando de animal de esporte, né, que é só a maioria dos casos, são animais caros. Então, tipo, o proprietário, existem, não tô querendo dizer, né, mas existem pessoas e pessoas. Sim, sim. Um exemplo que caberia esse teto. Você pegou um cavalo que vale milhões e o cavalo tem um sopro. Você vai documentar, eu escutei isso desse jeito. Tanto que você consegue falar, você fala, animal tal, auscultação no foco X. Aí você vai e ausculta. Você consegue gravar. Aí você para, aí gravei aquele som. Você grava, eu não sei, acho que você grava o tempo que você quiser. Sim. Acho que são até 10, eu acho, eu não tenho certeza. Aí parei de escutar, vou escutar outro foco. Sei lá, escutei pulmonar. Aí agora vou escutar o mitral. Aí você põe, foco mitral, animal, né? Animal X, no dia tal, foco tal. Você vai e grava. Porque aí depois você fica, por quê? Proprietário querendo ferrar, veterinário tem um monte, né? Querendo passar a perna no outro. E aí, mas porque fulano fala que meu cavalo tem isso? Porque se meu cavalo tem isso, vai diminuir o valor comercial dele. Ou eu vendo o CME X, um cavalo com problema desse, vou vender o CME tanto? E aí você pode provar, fiz o exame nele, tal dia, tá aqui as gravações. Entendo. Realmente, a documentação, nesse caso... Entendeu? E é uma coisa assim que eu faço, independente, que eu guardo para mim. Todos os animais que eu vou atender, o proprietário me chamou, eu tenho o termo de autorização que eu estou atendendo o animal X, que eu autorizo a doutora Juliana a atender o animal, aí coloco o nome do animal, o procedimento que foi realizado e ele assina embaixo e põe a data. Porque ali está documentado. Se der alguma coisa, ainda mais a gente que às vezes precisa sedar um animal para poder mexer, eu atendi o animal tal dia e fulano aceitou, né? Termo de esclarecimento, concordou que eu atendesse aquele animal sabendo que poderia acontecer isso e isso. Entendo. Tá certo. Bom, gente, só tenho a agradecer a doutora Juliana. Nath, tá por aí? Nath ficou quietinha, Nath não falou nada. Pois Tô é. aqui, gente. Eu desliguei a minha câmera para não pesar muito, sei lá, travar. Geralmente trava um pouquinho. Deixa eu parar de gravar aqui.